O superalimento que cresce sem fertilizante. Dona Maria sempre dizia que a vida no sítio era simples, mas cheia de surpresas. Ela morava numa casinha de tijolos aparentes, com um quintal enorme cheio de árvores frutíferas, galinhas soltas e uma horta que era orgulho da família. Mas tinha um problema: a terra estava cansada. Depois de anos plantando os mesmos legumes, as folhas nasciam pequenas, os tomates murchavam e as cenouras saíam tortas. O filho mais novo, o Juca, de 12 anos, vivia reclamando: Mãe, por que a gente não compra adubo? Todo mundo na cidade usa. Adubo custa dinheiro, filho. E dinheiro a gente não tem sobrando, respondia Dona Maria, enquanto mexia a terra com a enxada. Juca suspirou e chutou uma pedrinha. Ele adorava ajudar na horta, mas odiava ver as plantas tão fracas. Um dia, depois da escola, ele chegou em casa com uma ideia na cabeça. Tinha ouvido falar de uma planta que crescia até em beira de estrada, sem precisar de nada. Chamavam de moringa. O professor tinha mostrado uma foto e dito que era um superalimento, cheio de vitaminas. Mãe, e se a gente plantar moringa? Perguntou o Juca, animado. Dona Maria franziu a testa. Moringa? Nunca ouvi falar. É tipo couve? Não, é uma árvore. Cresce rápido, não precisa de adubo e ainda faz bem para a saúde. Dona Maria coçou a cabeça, desconfiada. Filho, se fosse tão bom assim, todo mundo já estaria plantando. Mas é verdade. O professor disse que na África usam até para tratar água suja. Água suja? Dona Maria arregalou os olhos. E você quer que eu plante isso no quintal? Juca riu. Não, mãe. É que a moringa é forte mesmo. Ela aguenta seca, terra ruim, e ainda dá folhas para comer. Dona Maria ficou pensativa. Terra ruim eles tinham de sobra. E se desse certo? Ela olhou para o canto do quintal, onde só cresciam mato e uns pés de mandioca mirrados. Tá bom, Juca. Vamos tentar. Mas se não der certo, você vai ter que me ajudar a capinar o resto do ano. Juca pulou de alegria. Combinado. No dia seguinte, Juca pegou sementes de moringa com o professor. Eram pequenas, parecidas com feijõezinhos marrons. Ele cavou uns buracos rasos no canto do quintal, jogou as sementes e cobriu com terra. Dona Maria observava, ainda duvidando. E agora? A gente só espera? É. Em uns 10 dias já começa a brotar. E não é que deu certo? Em menos de 2 semanas, uns brotinhos verdes apareceram. Juca quase não acreditou. Ele regava todo dia, mas sem exagero, porque o professor tinha avisado: moringa não gosta de muita água, senão apodrece. Em um mês, as mudinhas já estavam do tamanho de um braço. Em 2 meses, viraram árvores pequenas, com folhas fininhas e verdes. Dona Maria cortou algumas folhas, lavou e fez um refogado com alho e óleo. Não é ruim, disse ela, mastigando. Tem gosto de espinafre, mas mais suave. Juca provou e fez careta. Prefiro batata frita. Batata frita não enche barriga de doente, respondeu Dona Maria, rindo. O tempo passou, e a moringa cresceu tanto que Dona Maria precisou podar os galhos. Ela começou a usar as folhas em tudo, no feijão, na sopa, até em sucos. O vizinho, seu Zé, passou um dia e viu as árvores. Maria, o que é isso aí? Moringa, seu Zé. Planta que cresce sem adubo. Sem adubo? Ele coçou a barba. E dá para comer? Dá sim. E é bom para pressão, para diabetes, até para anemia. Seu Zé ficou impressionado. Sério? Minha mulher vive com dor de cabeça por causa da pressão alta. Leva umas folhas para ela. Diz para fazer chá. Seu Zé não perdeu tempo. No dia seguinte, voltou com um saco plástico cheio de ovos caipiras. Maria, toma. Em troca das folhas. Dona Maria riu. Não precisa, seu Zé. Precisa sim. Se essa planta é tão boa assim, quero mais sementes.
A fama da moringa se espalhou. Logo, todo mundo no bairro queria mudas. Juca e Dona Maria começaram a vender as sementes e as folhas secas na feira. Até a merendeira da escola comprou para colocar na sopa das crianças. Mãe, a gente tá ficando rico! Brincou Juca, contando as moedas. Rico não, filho. Mas tá dando para comprar umas coisas que a gente precisava. Dona Maria comprou um filtro novo para a água, remédios para a tosse da avó e até um par de sapatos para Juca, que vivia andando descalço. Um dia, o prefeito da cidade passou pela feira e viu o estende da moringa. O que é isso aqui? Moringa, seu prefeito. Um superalimento que cresce sem adubo, explicou Juca, todo orgulhoso. Sem adubo? O prefeito franziu a testa. E dá para plantar em grande quantidade? Dá sim. Ela cresce até em terra ruim. O prefeito ficou interessado. Conversou com Dona Maria e prometeu ajudar a distribuir sementes para os agricultores da região. Em pouco tempo, a moringa virou febre. Quem não tinha espaço no quintal plantava em vasos. Quem não sabia cozinhar aprendia receitas na internet. Um ano depois, a vida no sítio de Dona Maria tinha mudado. A horta estava mais verde, as galinhas botavam ovos maiores e a família tinha dinheiro para consertar o telhado da casa. Juca até ganhou uma bicicleta nova, de presente pelo seu aniversário. Mãe, a gente devia ter plantado moringa antes, disse ele, pedalando pelo quintal. Dona Maria riu. Antes a gente não sabia, filho. Mas agora sabe. As melhores coisas da vida às vezes estão bem na nossa frente, só esperando para serem descobertas. Juca parou a bicicleta e olhou para as árvores de moringa, balançando com o vento. E se a gente plantar mais? A gente planta, ué. Quanto mais, melhor. E assim, entre risadas e planos, eles continuaram cuidando da terra. Porque, afinal, a natureza sempre tem um jeito de nos surpreender. Basta prestar atenção. Dias depois, Juca acordou cedo. O sol ainda nem tinha aparecido direito, mas ele já estava de pé, com os pés descalços na terra fria. Mãe, hoje eu quero plantar moringa lá perto do rio, disse ele, apontando para um pedaço de terra úmida. Dona Maria olhou pela janela. O céu estava claro, sem nuvens. Boa ideia. A terra ali é boa. Mas cuidado com as pedras. Juca correu para pegar as sementes. No caminho, encontrou o pai, seu João, consertando uma cerca. Pai, vou plantar mais moringa. Seu João sorriu, limpando o suor da testa. Ótimo. Depois a gente vende as folhas na feira. Juca encheu um saco com sementes e saiu correndo. Chegou perto do rio e começou a cavar. A terra estava macia, fácil de mexer. Ele plantou uma semente, depois outra, e mais outra. De repente, ouviu um barulho. Era o Zeca, o filho do vizinho, parado olhando. — O que você tá fazendo? Perguntou Zeca, desconfiado. — Plantando moringa. Quer ajudar? Zeca coçou a cabeça. — Moringa? Aquela árvore que cresce sozinha? É. Ela não precisa de adubo, nem de muita água. E ainda faz bem para a saúde. Zeca se agachou e pegou uma semente. Posso plantar uma? Claro. Os dois trabalharam juntos. Riam, brincavam, sujavam as mãos de terra. Quando terminaram, Juca olhou para o campo cheio de covinhas. Daqui a pouco isso aqui vai estar todo verde. Zeca sorriu. E a gente vai ter moringa para vender, para comer, até para dar para os bichos. Juca concordou. É. A moringa é mesmo mágica. Os dois voltaram para casa, com os pés sujos e o coração leve. Dona Maria estava na cozinha, fazendo café. Já plantaram tudo? Perguntou ela. Plantamos. Respondeu Juca, animado. E o Zeca ajudou. Dona Maria olhou para o menino. Então agora você sabe o segredo da moringa também? Zeca fez que sim. Sei. E vou contar para o meu pai.
Quem sabe a gente não planta no nosso sítio também? Dona Maria sorriu. A natureza gosta de dividir as coisas boas. E assim, a moringa começou a se espalhar. Não só no sítio de Dona Maria, mas pelos quintais dos vizinhos, pelas margens do rio, pelas terras que antes estavam vazias. E com ela, vieram mais saúde, mais dinheiro, mais risadas. Juca pedalava pela estrada de terra, olhando as mudas crescendo. Pensou em como uma pequena semente podia mudar tanta coisa. Quem diria, hein? Murmurou ele. E pedalou mais rápido, porque o mundo lá fora estava cheio de coisas esperando para serem descobertas. Zeca correu atrás da bicicleta de Juca, levantando poeira. Ei, espera! Gritou. Você vai levar mais mudas para a cidade hoje? Juca freou e olhou para trás. Vou sim. O pessoal do mercado já está esperando. Dona Maria disse que hoje tem o dobro. Zeca pulou de alegria. Então eu vou com você. Meu pai disse que quer conhecer o lugar onde vendem. Os dois seguiram pela estrada, o sol batendo nas costas. O vento trazia cheiro de terra molhada. De repente, Zeca apontou para um canto. Olha lá! Mais moringa crescendo sozinha. Juca parou e viu. Entre pedras e mato, folhinhas verdes brotavam. Ele riu. A natureza mesmo tá ajudando a espalhar. Chegaram na cidade e foram direto pro mercado. O senhor Antônio, dono da barraca de verduras, acenou de longe. Chegaram os meninos da moringa! Gritou ele. Uma fila já se formava. Dona Lúcia, a cozinheira da escola, pegou um punhado de folhas. Isso aqui vai pro almoço das crianças. Elas adoram. Zeca sorriu orgulhoso. Elas nem sabem que estão comendo um superalimento. O senhor Antônio pesou as mudas e entregou um maço de notas para Juca. Toma. Hoje deu até para comprar adubo extra pro meu tomate. Juca guardou o dinheiro no bolso. Mas a moringa não precisa de adubo, seu Antônio. O homem riu. É mesmo. Por isso que eu tô plantando mais. Na volta, Zeca falou, sabe o que eu tava pensando? E se a gente ensinasse outras cidades? Juca olhou para ele. Como assim? Tipo, a gente podia levar mudas para longe. Para quem precisa. Juca parou a bicicleta. Pensou um pouco. A gente podia começar com a cidade vizinha. Lá tem muita gente passando fome. Zeca assentiu. E a gente ensina como plantar. Como usar. Juca sorriu. Então tá combinado. Amanhã a gente vai. E assim, os dois seguiram pedalando, com o sol caindo no horizonte. A estrada parecia mais curta agora. Porque quando a gente faz algo bom, até o caminho fica mais leve. No sítio, Dona Maria regava as plantas. Viu os meninos chegando e acenou. E aí? Venderam tudo? Juca mostrou o dinheiro. Vendemos. E já temos um plano novo. Dona Maria ergueu a sobrancelha. Plano? Zeca explicou tudo. Ela ouviu, balançando a cabeça devagar. Vocês estão crescendo mais rápido que a moringa. Juca riu. A gente só quer ajudar. Dona Maria sorriu. E vão ajudar mesmo. Mas agora, lavem as mãos. O jantar tá pronto. E enquanto os três comiam, a moringa continuava crescendo. Silenciosa. Forte. Sem pedir nada em troca. Só esperando que mais gente descobrisse seu segredo. Os meninos lavaram as mãos rápido e se sentaram à mesa. O cheiro de feijão com abóbora encheu a cozinha. Dona Maria serviu um prato fundo para cada um. Comecem logo, antes que esfrie, disse ela, colocando uma cesta de pães caseiros no centro. Zeca pegou um pão e mordeu. Tá uma delícia. Juca olhou para o quintal pela janela. A moringa balançava com o vento. Dona Maria, a senhora acha que a gente consegue plantar mais? Ela limpou a boca com o guardanapo. Claro. Mas não é só plantar.
tem que ensinar as pessoas a cuidar. Como a gente faz isso? Perguntou o Zeca. Vocês já começaram. Venderam as mudas, falaram do superalimento. Agora falta mostrar como usar. Juca coçou a cabeça. Tipo, fazer receitas? Isso. Dona Maria apontou para a moringa. As folhas podem ir na sopa, no suco, até na farinha. E as sementes ajudam a limpar a água. Zeca regalou os olhos. Sério? Sério. Mas tem que explicar direito. Senão, as pessoas não vão acreditar. Os meninos trocaram um olhar. A gente pode fazer um folheto, disse Juca. Ou um vídeo, completou Zeca. Dona Maria riu. Calma, um passo de cada vez. Amanhã a gente começa. Depois do jantar, os dois lavaram a louça enquanto Dona Maria separava as sementes. Essas aqui são para vocês levarem para a escola, disse ela, entregando um saquinho. Para a escola? Juca pegou o saquinho e olhou as sementinhas pretas. É. Vocês podem plantar com os colegas. Quem sabe não vira um projeto. Zeca pulou de alegria. Vai ser o maior projeto da escola. Juca sorriu. E a gente pode levar folhas para a professora de ciências. Dona Maria assentiu. Isso mesmo. Quanto mais gente souber, melhor. Naquela noite, os meninos foram dormir cedo. Mas antes, Zeca sussurrou. Juca, a gente tá mesmo fazendo diferença. Juca olhou para o teto. É. E isso é só o começo. Do lado de fora, a moringa continuava ali. Crescendo. Esperando. Como se soubesse que, em breve, muita gente ia precisar dela. Na manhã seguinte, Juca e Zeca acordaram com o cheiro de café fresco. Dona Maria já estava na cozinha, mexendo uma panela de mingau. Bom dia, dorminhocos. Ela disse, rindo. Tomem café rápido. Hoje vocês vão levar as sementes para a escola. Zeca esfregou os olhos. Já? Mas a gente nem avisou a professora. Deixa que eu falo com ela, disse Juca, pegando uma colher. A dona Rita vai pirar quando souber. Depois do café, os dois correram para a escola. No caminho, Zeca não parava de falar. Imagina se todo mundo planta moringa? A gente pode fazer uma horta gigante. E vender as folhas, completou Juca. Para ajudar as famílias que não têm dinheiro para comprar comida. Zeca parou de repente. E se a gente fizer suco? Dona Maria disse que é bom para a saúde. Juca riu. Calma, Zeca. Um passo de cada vez. Quando chegaram na sala, Dona Rita já estava escrevendo no quadro. Juca levantou a mão. Professora, a gente trouxe uma coisa para mostrar. Dona Rita virou, curiosa. O que é, Juca? Ele abriu o saquinho e mostrou as sementes. É moringa. Cresce rápido, não precisa de adubo e é cheia de vitaminas. Zeca não aguentou. É tipo um superalimento. A turma toda se aproximou. Alguns alunos riram, outros ficaram desconfiados. Isso aí é mato, disse o Pedro, cruzando os braços. Não é não. Zeca respondeu, bravo. Dona Maria falou que até os médicos recomendam. Dona Rita pegou uma semente e examinou. Interessante. Vocês sabem como plantar? Juca assentiu. A gente pode ensinar. A professora sorriu. Então tá combinado. Hoje à tarde, a gente começa a horta da escola. O Pedro ainda fez cara feia. E se não der certo? Zeca olhou para ele. Aí a gente tenta de novo. É assim que as coisas mudam. No recreio, Juca e Zeca contaram para todo mundo sobre a moringa. Alguns alunos ficaram animados, outros nem ligaram. Ninguém vai querer comer folha, disse a Luana, torcendo o nariz. Você nem provou. Zeca retrucou. Juca puxou o amigo pelo braço. Deixa pra lá. A gente planta primeiro.
Depois eles veem. Na hora da horta, Dona Rita separou um cantinho do pátio. Juca e Zeca ensinaram como fazer os buracos e colocar as sementes. Tem que regar todo dia, explicou Juca. E não pode pisar, completou Zeca. Os alunos cavaram, plantaram e regaram. No fim, todos estavam sujos de terra, mas felizes. Amanhã a gente traz mais sementes, disse Juca. E a gente pode fazer um cartaz explicando, sugeriu a Ana. Dona Rita sorriu. Vocês estão fazendo um ótimo trabalho. No fim do dia, Juca e Zeca voltaram para casa cansados, mas com um sorriso no rosto. Acho que a gente conseguiu, disse Zeca. Juca olhou pro céu, que começava a escurecer. Ainda não. Mas a gente tá no caminho certo. Os dois chegaram em casa e lavaram as mãos na pia. A mãe de Juca estava na cozinha fazendo janta. E aí, meninos? Como foi na escola hoje? Ela perguntou, mexendo uma panela. A gente plantou uma coisa muito legal, mãe, disse Juca, secando as mãos no pano. É um superalimento que cresce sem adubo, completou Zeca, animado. A mãe parou de mexer a panela e olhou para eles. Sem adubo? Como assim? É, Dona Carla. A planta nasce fácil, não precisa de nada, explicou Zeca. E dá para comer? Ela perguntou, desconfiada. Claro. É cheio de vitaminas, disse Juca. A mãe deles cruzou os braços. E onde vocês arranjaram essa semente? Juca e Zeca se olharam. Zeca coçou a cabeça. Bom, a gente achou no terreno baldio perto da escola. Dona Carla regalou os olhos. Vocês plantaram uma coisa que acharam num terreno sujo. Mas a gente lavou as sementes. Defendeu Juca. E a Dona Rita ajudou, acrescentou Zeca. A mãe suspirou. Olha, eu não sei se isso é seguro. Amanhã eu vou falar com a diretora. Juca e Zeca ficaram quietos. O sorriso deles sumiu. Mas mãe, Juca tentou argumentar. Nada demais. Se for para comer, tem que ter certeza que não faz mal, ela disse, firme. Os dois trocaram um olhar. Zeca murmurou, a gente só queria ajudar. Dona Carla amoleceu um pouco. Eu sei, filho. Mas cuidado nunca é demais. Naquela noite, Juca não conseguia dormir. Ficou olhando pro teto, pensando. De repente, teve uma ideia. Zeca! Ele sussurrou, cutucando o amigo que dormia na cama ao lado. Hã? O que foi? Zeca resmungou, sonolento. A gente precisa provar que a planta é boa. Como? A gente colhe uma folhinha amanhã e leva pro laboratório da escola. Zeca sentou na cama. Mas a Dona Rita disse que não pode mexer antes de crescer direito. Só uma folhinha, para testar, insistiu Juca. Zeca bocejou. Tá bom, mas se a gente se meter em encrenca, eu vou dizer que foi ideia sua. Juca sorriu. Combinado. No dia seguinte, os dois chegaram cedo na escola. A horta estava quieta, só com as mudinhas pequenas saindo da terra. Olha, já tá brotando. Zeca apontou. Juca se agachou e pegou uma folhinha com cuidado. Essa aqui tá boa. E se alguém ver? Zeca olhou em volta. A gente corre. Os dois saíram rápido, como se estivessem atrasados. Na sala de ciências, o professor Marcos estava arrumando uns tubos de ensaio. Oi, professor. Juca disse, ofegante. Oi, meninos. O que vocês querem? Juca mostrou a folhinha. A gente queria testar isso aqui. Para ver se é seguro. O professor olhou para a folha, depois para eles. De onde tiraram isso? Da horta da escola, Zeca respondeu. O professor cruzou os braços. Vocês não podem mexer nas plantas sem permissão. Mas é só uma folhinha. Juca insistiu. O professor suspirou. Tudo bem. Mas só porque eu quero ver o que é isso.
Ele pegou a folha e colocou num vidrinho com um líquido azul. Agora a gente espera. Os três ficaram olhando pro vidrinho. Depois de uns minutos, o líquido começou a mudar de cor. Olha! Tá ficando verde. Zeca apontou. O professor franziu a testa. Interessante. Isso aqui indica que tem nutrientes, mas também, ele parou. Também o quê? Juca perguntou, nervoso. Também pode ter alguma substância estranha. Preciso fazer mais testes. Juca e Zeca se olharam, preocupados. E se for venenosa? Zeca murmurou. O professor colocou a mão no ombro dele. Calma. Ainda não sabemos. Mas é bom vocês pararem de mexer nisso até termos certeza. Os dois saíram da sala devagar, sem saber o que fazer. E agora? Zeca perguntou. Juca mordeu o lábio. A gente tem que contar para Dona Rita. E se ela ficar brava? Melhor ela brava do que alguém passar mal. Os dois foram até a sala da diretora. Dona Rita estava no telefone, mas desligou quando os viu. O que foi, meninos? Juca respirou fundo. A gente fez uma coisa errada. E contou tudo. Sobre a folhinha, o teste, o líquido mudando de cor. Dona Rita ouviu tudo em silêncio. Quando terminaram, ela suspirou. Vocês deviam ter me perguntado antes. Desculpa, Juca disse, baixo. Mas a gente só queria ajudar, Zeca completou. Dona Rita olhou para eles por um tempo. Depois, sorriu. Eu entendo. Mas da próxima vez, me chamem. Então, a planta pode ser perigosa? Juca perguntou. Ainda não sabemos. Vou chamar um agrônomo para analisar. Os dois assentiram. E a horta? Zeca perguntou. Por enquanto, ninguém toca nela. Vamos esperar. Juca e Zeca saíram da sala sentindo um peso no peito. Ana e os outros alunos estavam no pátio, animados. E aí? Quando a gente vai colher? Ana perguntou. Juca e Zeca trocaram um olhar. Ainda não, Juca disse. Por quê? Outro aluno perguntou. A gente precisa esperar mais um pouco, Zeca mentiu. Os amigos ficaram olhando para eles, confusos. Mas não perguntaram mais nada. Na hora do recreio, Juca e Zeca ficaram quietos num canto. A gente estragou tudo, Zeca murmurou. Não sei, Juca respondeu. Pelo menos agora a gente sabe que precisa ter cuidado. Zeca chutou uma pedrinha. E se a planta for ruim mesmo? Juca não respondeu. Só olhou para a horta, onde as mudinhas continuavam crescendo, quietas.